2 Coríntios 12, 9. Essa é a mensagem qual Deus ministrou ao meu coração para a noiva dele, né? Para a igreja dele. Santo Deus. Todos os irmãos já encontraram? Podemos ler? 2 Coríntios 12, verso 9 diz assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Para que em mim habite o poder. A igreja, toda igreja. E disse-me, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Alguém poder estar sentado no glória. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. A graça. O que é a graça? A graça é uma dádiva do Pai Celestial. É uma dádiva de Deus para a humanidade, para o homem perdido. Pelo menos, irmãos, 147 vezes está registrado na Bíblia a palavra graça. 69 no Novo Testamento, 69 no Antigo Testamento, tá? E 74 vezes no Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, dessas 74 vezes, que está registrada a palavra graça no Novo Testamento, a maior dessas palavras, a maioria das vezes que está registrada essa palavra graça, ela foi proferida pelo apóstolo Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Senhor amado. O apóstolo Paulo, conhecido como o apóstolo da graça. Apóstolo da graça. Sendo ele, né, um fariseu, todo mundo que conhece de Bíblia sabe. Sendo ele um perseguidor da igreja, um homem extremamente religioso, que o que ele fazia por zelo. Porque ele achava que o cristianismo era uma seita. E por ele achar que era uma seita, então, por conta disso, ele perseguia. Ele tinha carta branca para isso, para perseguir, né, a igreja. E ninguém melhor do que o apóstolo Paulo para falar acerca da graça. No Antigo Testamento, o primeiro momento que está registrada a palavra graça, irmãos, se encontra justamente no livro de Gênesis. Gênesis, aleluias, 8. Louvado seja o Senhor, já encontrei aqui. Pronto, para eu não esquecer. Santo é o Senhor. Oh, aleluias. Está, para aqui que eu já encontro ligeirinho, que eu dei para ficar um pouco esquecida, mas já estou me lembrando aqui. Já estou me lembrando aqui, ligeirinho. Aleluias. Glória a Deus. Era aí que eu já encontro, ligeirinho, rapidinho aqui. Pronto, já encontrei. Pronto. Gênesis 6, 8. Né? Já achei aqui, não esqueci. Gênesis 6, 8, onde a Bíblia, ela registra a palavra graça. Foi quando
Deus olhou para a raça humana e viu o estado de decadência moral e espiritual que a raça humana se encontrava. Então, aí vai dizer que Deus encontra um homem justo. E esse homem justo, ele acha graça. Interessante que Noé achou graça diante do Senhor. Tá? A graça ela vai muito além do favor, a palavra favor imerecido. Então, a palavra graça, a graça de Deus, é uma condição, tá? É uma habilidade, é uma condição que Deus nos proporciona para que, por meio disso, sejamos habilitados não só a salvação eterna, não só obter a salvação em Cristo, não só a remissão de pecados, não só o perdão diante de Deus, não é só apenas a palavra vida eterna, mas a graça, ela nos proporciona a sermos usados por Ele com toda a habilidade para curar, para libertar, para restaurar, para ungir pessoas que por meio do Espírito Santo que está em nós. Então também logo o Senhor nos capacita a estar ministrando o dom do Espírito Santo sobre outras pessoas. Então a graça é uma condição que nos leva a viver não na nossa própria dependência, não pelas nossas próprias habilidades, não pela nossa satisfação, não por aquilo que somos, tá? Não aquilo que temos, melhor dizendo, não é por aquilo que temos, mas é por aquilo que somos diante de Deus. Então a graça, o favor de Deus, nos proporciona a uma vida de consolo, a uma vida de paz, a uma vida de comunhão, a uma vida de contentamento e satisfação e prazer pleno, porque Jesus veio para nos dar o quê? Vida plena. Vida cheia, vida completa. Podemos não ter os bens materiais, mas a presença de Deus, a graça de Deus, ela é tão completa, ela é tão satisfatória, que ela enche o nosso coração de tal maneira que a gente, mesmo assim, podemos ser pessoas diferentes. E podemos fazer a diferença. Você pode não ter R$1 no bolso, mas você está dando risada. Você pode não ter o que você deseja, mas você está alegre. Você pode não conseguir conquistar aquilo que você deseja, mas está alegre, está feliz. E o mundo não entende isto. Como é que esse crente vive dessa forma, está no luto, está no choro e está sorrindo. Está passando pelos piores momentos e mesmo assim está feliz. O que é isso? É graça. O que é isso? Capacitação de Deus. O que é isso? É virtude. O que é isso? É o dom de Deus. O que é isso? É a presença do Senhor em nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória. Glória. E a graça de Jesus. A graça de Jesus é a satisfação. É a satisfação de termos nossos pecados perdoados. A graça de Jesus é a satisfação de termos nossos pecados perdoados. De recebermos cura física e espiritual. E quem já experimentou isso, quem vive isso, é feliz. O que é isso? É graça. O que é isso? Presença. O que é isso? É virtude. O que é isso? É unção de Deus. O que é isso? É vida plena no Senhor. Vida completa. A graça, ela vai muito além do favor imerecido. Ela vai mais além. Ela, meu Deus, ai, decouve-a-nácia. Aí tem aquela pessoa que é muito usada por Deus, que é isso, graça. Tem pessoa que fala muito bem do evangelho, que é isso, é graça. A pessoa que tem habilidade para evangelizar, que é isso, é graça. A pessoa que tem facilidade de perdoar, que é isso, é a graça.
A graça ela é tão completa. A graça, ela veio de uma maneira tão extraordinária que não nos permite a gente guardar mágoa nem rancor de ninguém. A gente é feliz. A gente tem alegria. Tem alegria de viver, tem alegria em pregar, tem alegria em servir. Tem alegria em ajudar nosso próximo. Nós temos o prazer de quando vê nosso irmão feliz. Choramos com os que choram. Nos alegramos com os que se alegram. O que é isso? É a graça de Deus. Isso é a graça de Deus. E a graça de Deus está aí. A graça de Deus está aí, meus internautas. Se a graça de Deus está aí, então louve. Louve, 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 louve. Lai de cantarabia núbria. Oh, aleluia. A graça é a capacitação que o Senhor nos concede, nos condiciona a servir bem no reino, a nos dedicarmos de tal forma que quanto mais a gente se trabalha, quanto mais a gente se doa, mais tem prazer. Quanto mais você se doa, você se desgasta, você se fadiga, você se cansa, mas isso é prazeroso. Que é isso? É graça. Isso é graça, irmãos. Isso é a presença. Isso é o poder de Deus em ação. Isso é a bondade de Deus em ação. Aí vamos perceber que Paulo está com um problema. Depois que ele teve uma grande visão, que ele tem um arrebatamento, né? Um arrebatamento glorioso. E aí, ele diz, ele chega a dizer assim, um homem, se eu tivesse de me gloriar, me gloriaria em um homem assim. Veja falar, um homem que há 14 anos atrás, ele teve uma visão. Ele teve um arrebatamento. E ele viu coisas inefáveis, das quais o homem não deve contemplar. O homem não deve ver o homem no seu estado físico, mas um deste eu me gloriaria, mas por conta disto foi-me dado um espinho na carne, para que eu não me gloriasse na excelência das visões. Olha bem, nas excelência das visões. Ele contemplou o céu, via glorioso, e foi tão profundo que Deus não permitiu ele revelar para ninguém. Eu imagino que João, na ilha de Patmos, teve aquela grandeza, aquela revelação de Deus, e o Senhor permitiu ele revelar, mas o apóstolo Paulo não. Deus não permitiu. Tem algo que é particular entre você e Deus. Tem algo que é individual, que é íntimo, é intimidade. Não conte para ninguém aquilo que é segredo entre você e o Eterno, porque cada um de nós temos um segredo. E tem aqueles que têm um particular tão profundo, que ele não pode nem falar. E o inimigo fica doido para saber qual é o seu segredo. Não conte o seu segredo. Não conte o seu segredo, não. De jeito nenhum. Sabe por quê? Houve um moço na Bíblia, todo mundo já sabe o nome dele, que ele, de tanto a mulher importunar, chegou um dia que ele ficou quase que desmaiou de tanta provocação, toda aquela mulher importunar para ele contar o segredo. E um dia ele não aguentou mais. E aí ele contou o segredo. Meu Deus, sabe aquela importunação? Aí o inimigo está te importunando para saber qual é o seu particular. Qual é o segredo da tua oração ser respondida? Qual é o segredo do teu jejum subir? Da sua oração subir? E Deus trazer resposta rápida? É porque existe um segredo. E segredo é segredo. Segredo não se conta. Segredo se guarda. Aí o apóstolo Paulo diz assim, por conta disto, foi-me dado um espinho na carne. Um espinho na carne. E por quantas vezes ele orou? Quem lembra? Por quantas vezes Paulo orou para Deus curar? 3 vezes. Ele orou por 3 vezes, pedindo ao Senhor que o curasse.
E ele vai dizer, a saber, um mensageiro de Satanás que me esbofeteava o meu rosto. Que me esbofeteava o meu rosto. Eu fico... Tem uma vez que eu não entendo o fato dos doutores em teologia, não sei mais quem, que ficam procurando qual era o espinho de Paulo. Mas ele não disse que era um Satanás que expulsava, que esbofeteava ele? Ah, mas podia não ser literalmente falando, se esbofetear o rosto dele. Mas eu vou aqui na minha mentalidade, eu acho que o diabo chega lá de vez em quando e esbofeteava ele mesmo. Aí, Paulo, se fossem as perseguições, né? Alguns dizem que ele não ficou curado, que tinha um problema de visão, porque quando ele, na cidade de Damasco, lá o Senhor, né, fez ele cair por terra e ele ficou cego, e depois vai lá Ananias e ora por ele, em jejum ele estava em oração, e ali quando o Senhor enviou ali Ananias ora e cai aquelas escamas, e ali Ananias diz assim, Paulo, Saulo, o Senhor mandou vir a ti, recupera a tua visão, recuperar a visão. O que é recuperar a visão? Será que o Senhor faz coisa pela metade? Será? Será que o Senhor faz meio que a coisa meio que armengada, meio milagre? Porque é tanta gente querendo, meu irmão. Eu creio no que está na palavra. Eu creio que foi recuperada a vista dele e pronto, e acabou. Eu creio nisso. Que quem uma vez foi cego, quando Jesus abre os olhos e acabou. E ninguém vem mais me inventar mais nada. Eu creio literalmente no que diz a palavra. Eu creio literalmente no que diz a Bíblia. Aleluias. Então, nós sabemos que Paulo ele sofreu muitas tentações. Nós sabemos disso, sim, com certeza. Mas aí ele vai dizer assim, olha, a saber, um mensageiro de Satanás que vinha me esbofetear o meu rosto. Mas eu orei por 3 vezes e eu pedi a Jesus para me curar. E ele disse... Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na... O meu poder se aperfeiçoa na... Suporta a fraqueza, que você está sendo aperfeiçoado. Suporta as tentações, porque Deus está te aperfeiçoando. Suporte, porque no momento da tua fraqueza, que tu acha que está sem reserva alguma, sem reserva espiritual, que acha que Deus não é mais sua vida, está se sentindo fraco, vazio, desestimulado, desacreditado às vezes, porque chega uma hora, meus queridos, que a gente desacredita que realmente o Senhor tem um negócio conosco diferenciado. Você passa por determinadas situações que chega a hora que você fica desacreditado, mas não é pelas pessoas, por você mesmo. Você começa a desacreditar que Deus realmente é em sua vida. Se tem alguém aqui hoje desacreditando no chamado do Senhor na sua vida hoje, você levanta em nome de Jesus. E receba aí o renovo, receba aí neste dia o avivamento de Deus. E Deus está renovando o teu chamado. Deus está renovando o seu ministério. Deus está... Receba aí. Você que está achando que não vai adiante, que a coisa está ruim, que a coisa está difícil, que está complicado, Deus descomplica tudo. Receba aí o renovo do seu chamado. Receba aí o avivamento de Deus na sua vida. Pelo poder do Senhor, meus irmãos aí internautas, recebam de Deus na sua vida o avivamento. Porque quem te chamou foi Deus. O Senhor te chamou, te habilitou e te capacitou mediante a graça abundante do Espírito Santo, que enche sua vida, que enche seu coração, que renova a sua fé, que renova as esperança no Deus da promessa. Aleluias.
eu vou entender porque que o Senhor Jesus fala para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Eu aí vou entender, meus amados, porque que Jesus fala isso com Paulo. Porque Paulo, ele vivia a graça. Ele pregava e falava da graça. E ele vai dizer que a salvação é pela graça. Esse tema, graça, tem sido o motivo de muitos teólogos, como os pais da igreja, ter momento de seminário para discutir se a salvação era pela graça ou pelas obras. E aí Lutero vai entender, aleluia, um dos monges, né? Ele vai entender que a salvação é pela graça. E de que quando nós somos alcançados pela graça e cremos na graça salvífica do que Jesus realizou na cruz do Calvário, agora não existe mais condenação. Ah, meu Deus, segundo vai nos dizer Romanos 8, versículo 1. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. Porque a lei da carne é morte, mas a lei do Espírito é vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O mesmo apóstolo Paulo também ele vai escrever: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É por isso que Jesus diz: Paulo, minha graça te basta. Ai, de calamando raça. O brande o ide que eu vá na bracanterebia couvianai. Orai beneressa cantarabia couvianai. Orai beneressa cantarabia couvia. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Romanos 6,14 também ele vai dizer acerca da graça abundante, acerca da graça que enche, que preenche o vazio, aleluia, e que é capaz de salvar o pecador. Onde ele diz que nós não somos salvos mais pela lei. Nós não estamos mais embaixo da lei, mas embaixo da graça. E pela graça somos salvos, aleluia, mediante a nossa fé. Esse tema graça, ele tem sido, meu Pai do céu, tão discutido e tão propagado. E há tantas controvérsias ao longo dos anos acerca desse tema, a graça. Porque muitos acham que podem fazer alguma coisa para alcançar a vida eterna. Muitos acham que podem fazer boas obras e tudo estará certo. Muitos acham que podem fazer penitência e tudo estará certo. E aí eles terão a salvação. Muitos se enganam e acham que por o fato deles crerem em Deus, tudo já está certo. Outros acham que por o fato de dizer: eu não faço mal a ninguém, eu não mato, eu não roubo, eu não prejudico ninguém, eu nunca defraudei ninguém, eu nunca matei ninguém, eu honro meu pai e minha mãe, igual aquele mancebo. E chegou para Jesus e perguntou: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz: tu não sabeis a palavra, não sabeis os mandamentos? Ele disse: sim, Senhor, tenho eu guardado desde a minha mocidade. Então isso eu tenho guardado, está tudo tranquilo. É guardar a palavra, eu já guardo a palavra. Aí Jesus olha e diz: uma coisa ainda te falta. Ainda está lhe faltando uma coisa. Vai, vende suas propriedades, distribua para os pobres. Aí vem, tu terá um tesouro no céu. Aí vem, segue-me. Aquele jovem se entristeceu, porque o coração dele não tinha lugar para Jesus. No coração dele só tinha lugar para as riquezas. No coração de muitos só tem lugar para as coisas do mundo. É o que muitos estão vivendo. Muitos aí, no coração deles, só tem lugar para a riqueza, só tem lugar para o prestígio, só tem um lugar para as orgias, só tem um lugar para a rebeldia,
Só tem um lugar para o seu próprio eu, para os seus próprios prazeres. Não tem lugar para Jesus. Como não teve lugar para Jesus em Belém, ainda muitos, meu Deus, têm negado a presença de Jesus. Muitos estão com o coração fechado. Tem fechado a porta da sua vida, para que o Rei da Glória não entre. Foi em Belém da Judeia, e assim tem sido na vida de muitos. E eles ficam odiosos quando nós falamos do Filho de Deus. Muitos continuam negando, fechando a porta para que Jesus não entre. Mas o único que pode libertar o pecador, o único que tem a solução para curar a maior doença chamada pecado, é Jesus, mediante o sacrifício remidor. Ai, de calamanda raça. Ore, rebra, cantarabia. Ore, cantaramanda raça, cantarebia, cuvia nasce. Orende récia. Ore, rebra, cantarabia. Aleluias. O maior pecado da raça humana é o pecado da ignorância. É o pecado de rejeitar a graça. Muito tem fechado o coração para a graça. Mas eu quero dizer que enquanto muitos têm fechado o coração, fechado suas vidas para a graça, porque Jesus é a própria graça. Enquanto muitos têm renegado, enquanto muitos têm se rebeliado e blasfemado, a porta da graça continua aberta. A porta da graça, a porta da salvação continua aberta. E foi aberta a todos os homens. Esta oportunidade é para todos. Esta oportunidade, esta porta, chamada porta da graça, está aberta, escancarada a todos os homens. Se tem alguém aqui que ainda não abriu o seu coração, que ainda não convidou a Jesus a entrar em sua vida, hoje é a noite. Porque nós não sabemos o que virá amanhã. A única maneira, a única forma da gente ser salvo e ter seus pecados cancelados e perdoados só pelo sangue de Jesus. A única maneira, o único remédio que sara da pior doença chamada pecado é o sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus Cristo pode curar, pode libertar e pode cobrir pecado. Só pelo sangue de Jesus. Boas obras não pode cancelar pecado de ninguém. A pessoa ser um bom cidadão, ser um bom pai de família, ser uma boa pessoa, isso não cobre os pecados. Não. Isso não cobre pecado. Porque isso é o dever de todos os homens. Ser honesto é dever de todo mundo. Ser bom pai de família é dever de todo mundo. Ser bom companheiro é dever de todo mundo. Ser bom filho, bom pai, é dever de todos os homens. Agora, servir a Deus, temer o Senhor, crer no que Jesus fez e no amor que Ele manifesta a favor de cada um de nós, é necessário. É necessidade. Eu preciso da minha salvação. Você precisa de salvação. Você precisa de Deus na sua vida. Eu preciso de Deus na minha vida. Nós precisamos de Deus em nossa vida. Porque sem Deus, a gente caminha a esmo, sozinho, solitário e sem ninguém. Porque virá o dia que ficaremos sós. Chegará o dia que eu vou passar pelo meu momento sozinha.
Vai chegar o dia do meu Getsemane. Vai chegar o dia do teu Getsemane. Vai chegar o dia que eu vou ficar doente. E é eu e Deus. Vai chegar o dia que tu vai ficar doente. E é você e Deus. Porque tua família não vai poder ficar no leito de dor. Não vai poder ficar doente junto com você. Vai chegar o dia que eu vou morrer. E vou morrer sozinha. Ninguém vai morrer comigo. Chega esse dia. E eu preciso de Deus. Não é só nesses momentos. Não é só no último suspiro de vida que eu preciso de Deus. Não é só quando eu estiver em apuros que eu preciso de Deus. Não é só quando eu estiver em dificuldade que eu preciso de Deus. Não é só na hora da minha morte que eu preciso de Deus. Mas eu preciso de Deus para caminhar. Eu preciso de Deus para andar. Eu preciso de Deus para respirar. Eu preciso de Deus para viver. Eu preciso de Deus para estar de pé na presença dEle, fazendo a vontade dEle. Alai de cantará, lobinécia, lobineha de covianácia. Fala comigo assim: eu preciso de Deus para viver. Novamente, eu preciso de Deus para viver. Aí você aponta para quem estiver do seu lado e diga para ele ou para ela que você precisa de Deus para viver. Não se atreva a andar sozinha. Lobre cantará a cúvia. Olomba ni récia. Olubre nebre cantará a cúvia nácia. Aleluias. Santo é o Senhor, Deus de Israel. Oh Senhor meu Deus. Ainda no livro de Tito, capítulo 1, diz assim a palavra do Eterno. Santo Deus. Versículo 8. Fiel é a palavra. Isto quero que devereis afirmar, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas para os homens, mas são entre as questões loucas. Isso devemos fugir. Ainda o versículo 3 diz assim: porque também nós éramos em outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícias, em invejas, meu Deus, invejas odiosas, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade, que coisa linda, a caridade de Deus, o nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que tenhamos feito, meu Deus, segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo, aleluia, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, o nosso Salvador, aleluia. Para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Oh, aleluias. O Senhor nos fez herdeiros e derramou sobre nós a graça, chamada Espírito Santo, para que por meio disso sejamos transformados em novas criaturas. Para que por meio dessa renovação, para que por meio dessa fé, para que por meio desse trabalhar, dessa lavagem que está em nós, que é o Espírito Santo que lava pela palavra de Deus. Então, por essa lavagem, por essa limpeza, por essa transformação, nós alcançamos a plenitude de graça. E a graça está em nós. E a graça, ela é mais abundante do que o pecado. Aonde abundou o pecado, a graça dobrou. Deus dobrou o amor para comigo e com você. Éramos pecadores.
com a natureza decaída. Estávamos regenerados, e o Senhor veio e nos regenerou mediante a lavagem da palavra, mediante a presença do Espírito Santo que está a trabalhar em nosso coração, nosso sentimento, nossa mentalidade, nosso coração, trabalhando no nosso caráter. E quem te conhecia antes, sabe quem é você hoje. Quem te conheceu ontem, que te vê hoje e diz: este é diferente. Quem era este? Quem era você? Outrora, tudo que você fazia, agora eu vejo a sua vida transformada. O que é isso? É graça. Isso é poder de Deus. Isso é loucura para o mundo. Mas a cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós ela é o poder de Deus. Aleluia, ele é o poder de Deus. Alai de canterebe a couve a nasce. Aleluia, glória a Deus. Aí quando Jesus fala com o apóstolo, diz assim: Paulo, a minha graça te basta. Você já está tão completo, Paulo, que você apanha, não se importa. Você é chicoteado, não se importa. Você é apedrejado, não se importa. Você passa fome, não se importa. Você passa nudez, não se importa. Você passa por naufrágio, não se importa. Você é perseguido entre os falsos irmãos, não se importa. Você é combatido teologicamente. Muitas teorias na igreja estão combatendo seus ensinos. Você não se importa. Mas você prega a mim e a mim crucificado e ressurreto. Então, Paulo está pregando o evangelho da reconciliação. A minha graça te basta, porque você já está na graça. Então, Paulo, esta minha graça que você fala, vive e prega e tem prazer em fazer isto, você já está completo, não precisa de mais nada. Então siga com o seu espinho. Siga com esse espinho aí, para que quando eu te usar muito de forma extraordinária, o seu eu, a sua natureza humana, não fica achando que é alguma coisa. Viu, profeta? Viu, levita? Viu, adorador? Viu, pregador? Viu, intercessor? Viu, obreiro? Viu, porteiro? Viu, servo de Deus? Aguente firme com o seu espinho, porque a graça de Deus é mais abundante, é maior do que o espinho. A graça de Jesus é muito maior do que o problema que você está enfrentando, do que a luta que você está vivendo. A graça é muito maior. Estou terminando. Ai, derrece. Aí indo para o Êxodo, já encerrando a mensagem. A hora está voando. Êxodo 33. Êxodo quer dizer a saída. A saída do cativeiro, a saída do Egito, a saída do problema, a saída do emaranhado de tribulação. Lembra? A saída dessa situação que você se encontra. Onde resta cantará a cúvia. Meu Deus, lá se contra. Lebre a nubre cúvia nasce. Êxodo 33. Dos versículos de número 14, que a letrinha está muito miudinha aqui, do 12, diz assim a palavra do Senhor. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir este povo, porém não me faça subir. Quem há de enviar comigo? Tu dizes: conheço-te, pois o teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Isso é Deus falando com Moisés. Agora, pois, se eu tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta,
que essa nação é o teu povo. E disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for comigo, não me faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que eu tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco? Ou acaso não é de tu andares conosco que nós saberemos que nós achemos graça? Acaso, Senhor, não é de tu estar com a gente que saberemos que nós achamos o seu favor, alcançamos a sua graça? O favor, a satisfação, a alegria, a capacitação, a felicidade, a fé e o amor. Não é por meio disso, Senhor? Como, pois, saberei agora que eu tenho achado graça aos teus olhos? Como saberemos, eu e o teu povo? Pois não é de andares conosco? E separados seremos, eu e o teu povo, e todo o povo que há de saber que há sobre a face da terra, né? Todo o teu povo e todo o povo que há sobre a face da terra. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tem dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Quanto amor, quanto carinho, quanta gentileza, quanta honra, que nobreza. Ele está face a face com Deus. Senhor, tu me manda subir daqui, mas quem é que vai comigo? A minha presença? Senhor, se eu achei graça, como o Senhor falou, que eu achei graça diante de ti, então, vamos conosco. Pois não é de tu estar conosco, de estar comigo e com o povo de Israel, com o teu povo, que nós temos a certeza que nós achamos graça. Ele pede o quê? Prova. O Senhor diz que achou graça, né, em Moisés. Se agradou de Moisés. Escolheu Moisés. E tem uma intimidade com Moisés. E tinha um face a face com Moisés. Não era só ser escolhido, mas ser amado. Não é só você ser escolhido. Não é só sermos escolhidos, mas ser amado. Porque ser escolhido é muito bom, mas ser amado é muito mais. É bem melhor. E a gente vê aqui que Moisés há uma intimidade de amor, há algo íntimo, amizade íntima, um amor íntimo. Busque esse amor íntimo com o Senhor. Busque esse amor prazeroso, esse amor que satisfaz. Porque ninguém poderá preencher, ninguém poderá nos satisfazer, a não ser Deus. Ninguém poderá nos completar, a não ser o amor de Deus. Nenhum amor neste mundo. Nenhum homem é capaz de te satisfazer e de preencher as tuas expectativas, de preencher o teu coração, a ponto de você se achar feliz e realizada. E vice-versa. Ninguém. O único amor que preenche, que nos satisfaz, é o amor de Deus. É Ele que nos completa. É Ele que nos realiza. É Ele que nos satisfaz plenamente. Nenhum ser humano é capaz de fazer isso na face da terra. Por isso não reclame dos problemas daqueles que te cercam, porque Ele é imperfeito como tu és. Eu sou imperfeita como Ele é. Mas há um único que é perfeito, que pode realizar, que pode me realizar completamente, é o grande eu sou.
É o El Shaddai. Ai, de essa cantarabia covianas. Senhor, como saberei que o Senhor está conosco? Não é de andar com a gente? Como as nações vizinhas saberá que o Senhor é conosco? Que o Senhor nos tirou do Egito. Não é de estar com a gente? Senhor, não nos deixe. É isso que Ele está dizendo. Eu quero a sua presença. Eu quero o Senhor comigo. Se você está achando que está sozinho, como diz a nossa queimadinha ali, sozinho não dá para caminhar. Não chegaremos a lugar nenhum. Não. Mas se o Senhor nos ajudar, se Ele nos acompanhar, se Ele estiver conosco, a gente consegue e vamos chegar lá. E eu sei que Ele está. E eu sei que Ele é contigo. E eu sei que Ele se faz presente. E eu sei que Ele tem marcado a sua história. E eu sei que tem feito coisas memoráveis, coisas gloriosas para marcar a sua história. Como marcou a história do nosso antepassado. Eu acho isso muito lindo, igreja. Quando Moisés, Senhor, se eu achei graça aos teus olhos, se eu alcancei o seu favor, se eu fui aprovado no meu ministério, Senhor, meu Deus, não é de eu ter a certeza que o Senhor é conosco, não é com a sua presença? Quando a gente fica sem a presença de Deus, a gente fica desesperado, né? Quando a gente não sente a presença dele no culto, quando a gente não sente essa atmosfera de adoração, quando a gente não vê o eterno aqui recebendo o nosso louvor em cheiro suave como incenso que sobe, o incenso que queima do louvor, o incenso da oração, o incenso da pregação, o incenso do glória a Deus, do aleluia, do amor que nós temos, da reverência para com o grande Deus. Porventura, não é disso que nós temos a certeza que Ele está em nosso meio e que Ele vai nos dar vitória, que Ele vai fazer algo extraordinário acontecer em nossas vidas. Porventura, isso não é a certeza que nós temos. Senhor, Tu dizes, Senhor, que eu alcancei o favor e a graça. Mas a prova dessa graça é a sua presença. A prova da graça é a presença. A prova da graça é vida plena. É você abrir a tua boca e faz a diferença para edificar vidas. É você ter uma palavra boa, uma palavra temperada para falar e para aconselhar aqueles que necessitam. Pois essa é a prova maior, que a graça está em nossas vidas. É a prova maior. Oh, aleluia. Então disse: se tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como pois se saberá agora que eu tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é de andares tu conosco? Meu Deus, separados seremos, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a terra. Separado, nós seremos. Escolhido, fomos. Somos diferentes, porque o Senhor achou graça, me amou, que me trouxe para a sua presença. Me escolheu de uma maneira gloriosa. Aleluia, glória a Deus. Oh, meu Senhor Deus, nos escolheste de todo o povo da terra. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, te conheço por nome. Deus lhe conhece por nome, viu? Te conheço por nome. Que coisa linda. Deus não erra nome, não erra endereço, não erra sobrenome, não erra filiação. Ele não erra o chamado. Ele não erra o chamado. Ele vai entregar o ministério na mão certa. Ele tem um ministério, vai entregar a pessoa certa. Então,
O que o Senhor lhe prometeu, se prepare que Ele vai entregar. Na sua mão. Não é na mão do seu irmão, não é do seu pai, não é do seu vizinho, do seu amigo. É na sua mão. É com você. É contigo. Porque se fosse escolhido e amado, e fosse capacitado para viver, né? Graça, Paulo, minha graça te basta. A tua vivência não depende da sua condição, da sua possibilidade, da sua satisfação ou daquilo que você faz, da autorrealização. A sua vida depende de mim. Paulo, tua vida depende de mim. Eu sou tudo para você. Deus é tudo para nós. Deus é tudo para essa igreja. Pai, aqui está também os internautas. Abençoa teus filhos, Senhor, nesta hora. Guardando, dando um final de semana, um final de ano feliz, um Natal abençoado. Embaixo das tuas asas e das tuas poderosas mãos. Muito obrigado por tudo, Pai. Abençoa eles, guarde todo o mal. Em nome de Jesus Cristo.